Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um episódio do Saúde e Gestão 92 aqui nos estúdios da 92 FM. E eu tô com uma pessoa aqui que eu tenho uma admiração incrível. É um cara que, além de... Nós fizemos uma jornada, né? Nós iniciamos a jornada como prestador de serviço para a Doxy Radiologia. Depois ali nós começamos a fazer algumas parcerias e hoje nós estamos trabalhando junto em alguns projetos e eu trouxe o Dr. Fábio aqui para poder dar vários insights, vários ensinamentos para vocês aqui sobre gestão e negócios na odontologia, porque afinal de contas, né, essa é uma crença minha. Não pare para ouvir alguém que não tem resultado na área que você deseja resultado, né? Então nós estamos aqui diante de uma pessoa que tem muito resultado, que tem muito conhecimento. É um professor não só aqui no Brasil, mas é um professor convidado da Universidade do Porto. Enfim, eu vou deixar ele se apresentar para você que está ouvindo a gente aqui. Doutor Fábio, primeiro, muito obrigado aí por aceitar esse convite, por estar com a gente aqui, compartilhando com essa turma boa aqui, né, que vai chegar essa mensagem em vários lugares do Brasil e do mundo, né, porque nós estamos aqui diante de um cara internacional na gestão. Fica à vontade para se apresentar para a turma, não tem roteiro aqui, nós vamos fazer um monte de pergunta, um monte de conversa aqui, para poder ajudar a turma aqui a melhorar a gestão do seu negócio. Não, excelente, assim, e quando você me falou, Fábio, bora bater um papo aí de gestão, eu falei, claro, me fala o horário, porque eu tô dentro, eu adoro falar de gestão empresarial. Bom, eu sou dentista de formação, já empreendo na odontologia há mais de 24 anos, e assim como qualquer dentista, né, a gente sai para o mercado de trabalho, aquele famoso 2 Cs, na cara e a coragem, e acaba chegando no mercado e encontra um mercado extremamente competitivo e acaba apanhando muito. E aí eu resolvi, há 18 anos atrás, eu tive um problema de saúde e eu resolvi mergulhar na gestão empresarial. Então, assim, todos os cursos de gestão que existem no Brasil, os melhores, MBA e tudo mais, eu acabei fazendo, que eu falei, cara, isso aqui vai ser a minha salvação, né? Porque, apesar de eu adorar odontologia, eu percebia que se eu não focasse nisso, eu teria grandes problemas. E é o que acontece com a maioria dos dentistas, né? Então, Rafa, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Eu gosto muito do que você falou e eu escuto muitos mentores que a gente fala que tem skin in the game, né? Que são aquelas pessoas que estão atuando, porque tem muita gente que fala teoricamente de gestão de pessoas, teoricamente de gestão financeira e tudo, mas alguns consultores, até que a gente passou por várias consultorias, e a gente percebe que tem muita gente que não está com a mão na massa de fato, que são professores, mas que não estão executando. Então eu acredito muito no skin in the game. É aquela pessoa que ela passa a informação, mas ela está aplicando no seu negócio, né? Porque uma coisa é você escutar a teoria, outra coisa é o dia a dia mesmo, né? Dentro do negócio, o negócio acontecendo. Então, falar de gestão para mim é sempre um prazer, eu adoro. E é um assunto... E por que eu adoro? Porque é um assunto que transforma. Sim. E transforma mesmo, transforma a vida do gestor, transforma a vida da família dele. A gente hoje tem... eu gerencio algumas empresas, a gente tem a Doxy Consultoria, tem turmas de mentoria, a gente já... durante esses dois últimos anos, a gente formou mais de 200 empresas de todo o Brasil, gente de Portugal, Equador, Paraguai. Eu tenho um aluno até na Espanha, né? Então olha que legal. Então isso pra gente é muito bacana. E quando o Rafa teve com a gente lá em Campinas, né? Na formatura de uma turma agora, a gente fez o ano passado em Balneário Camboriú e esse ano em Campinas. E o tanto de depoimento que a gente escuta de gente falando, cara, você não tem noção como transformou minha vida. A gente teve exemplos de gente que pegou 8 horas de estrada, o marido veio só para falar, eu preciso dizer uma coisa, você transformou a nossa família. E a gente fica até arrepiado, que você fala, cara, que incrível você ver o poder que a gestão tem, não só no negócio, mas sobretudo na nossa vida, né? É isso mesmo. Doutor Fábio, eu vou começar te fazendo uma pergunta que, na verdade... A gente está no dia a dia, né? Atendendo o dentista, atendendo o médico, mas a nossa pauta aqui é para o dentista, né? Eu vejo muito dentista que já está no mercado há algum tempo, né? Fazendo basicamente a mesma afirmativa que eu particularmente discordo, né? O mercado da odontologia está saturado, o mercado da odontologia não dá mais para ganhar dinheiro. Mas assim, a gente tem cases próximos de nós aqui, né, de amigos e pessoas que empreendem na odontologia, que são dentistas e que têm resultado assim fora da curva, né? Eu queria que você pegasse um gancho nisso que eu acabei de falar. A odontologia ainda é uma boa profissão, ainda é um bom negócio empreender na odontologia? Olha, eu acho que é um negócio fantástico e não só eu acho isso,
mas como a gente vê assim, tantos empresários entrando na odontologia. E eu vou te falar assim, tem grandes empresários. Aliás, as pessoas que mais ganham dinheiro com a odontologia não são dentistas, né? São empresários que empreendem na odontologia. Por que isso acontece? Por 2 motivos principais. Primeiro, a odontologia ela é muito lucrativa. Quando a gente compara assim, lucratividade de outros segmentos, né, você vê indústria 6, 7%, farmácia 11%, posto de gasolina 10%. Então, restaurante, dependendo, 12%, 13%. Quando a gente traz para odontologia, a média do Brasil é 30,5%. Excelente, margem. Aí você fala, pô, é uma excelente... Sim. E assim, só a média. Tem clínica que é 40%, tem clínica com 50% de margem. Então esse é um ponto. Segundo ponto, que o dentista, a grande maioria, não conhece nada de gestão. E aí, para esses empresários, é um universo maravilhoso. O Oceano Azul, porque ele pensa, poxa, é lucrativo e o pessoal não sabe gestão, eu sei. O que eles fazem? Vou colocar o dentista para ser o capilar do processo, ou seja, o dentista vai ser o atendente. Sim. Eu vou colocar os dentistas para trabalhar para mim. Na minha opinião, quem tem que ganhar dinheiro com odontologia é o dentista. É o dentista. Mas o dentista, às vezes, fica refém disso. Aí o dentista fica refém de convênio, fica refém de franquias. Por quê? Porque até um dos maiores franqueadores do Brasil, né? Não sei se eu posso citar o nome dele aqui, mas, enfim, ele fez um post no YouTube, né? Na verdade, um vídeo no YouTube falando o seguinte, olha, eu até prefiro que não seja o dentista que compre a minha franquia, porque o dentista ele não conhece nada de gestão, então ele atrasa, ele é lento. Então eu prefiro que seja um administrador, um engenheiro de produção, porque esses caras vão fazer o negócio acontecer, né? Então, esse é um ponto que a gente vê. Se não fosse bom, esses empresários não estariam entrando na odontologia. E outra, eu tive na feira na Alemanha, na IDS, e assim, você não tem noção do tanto que as maiores empresas do mundo estão investindo na área de implantodontia, porque a pirâmide está invertendo. Sim. A gente vai viver o melhor cenário ainda da odontologia, né, porque a gente vai ter muita gente mais velha precisando, né, da odontologia. Então é um cenário assim, muito promissor. Exato. Essa história de alguém falar assim, a odontologia não dá dinheiro. Olha, quando eu me formei, tem 24, 25 anos atrás, eu tive uma aula de um professor que falava assim, eu vou ensinar vocês como gerenciar uma empresa. Eu falei, cara, que legal. Esperei muito para essa aula, era no último ano da faculdade, e era uma aula de 1 hora. Eu falei, pô, vou seco para essa aula, né? Chegamos lá na aula, sabe o que ele falou? A odontologia não dá mais dinheiro. Aí eu falei, pô, mas espera aí, agora que você avisa no último ano da faculdade, pô. Poderia ter avisado no começo, né? Muita gente já teria largado. Sim. Mas para pensar, imagina, isso há 24 anos atrás. Então, no fundo, isso é uma crença e acaba sendo muito limitante para os dentistas, porque o dentista fica nesse formato, né? Ah, já não dá mais. Ah, é muito complicado e tal. Aí entra num ciclo muito perigoso. Por outro lado, você vê, e a gente tem aqui vários exemplos de alunos nossos, vários exemplos que o Rafael assessorou, de pessoas que estão rompendo barreira de 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil reais de faturamento mensal. Exato. Com margem de lucro de 35%, 40%. Então eu falo, cara, como assim? É o mesmo cenário que você está reclamando da profissão, o mesmo cenário que tem gente que está rompendo as barreiras. Então, o que será que diferencia os dois? Será que tem alguma coisa que pode ser feito para que você também tenha esse resultado? Verdade. Você tocou até num ponto assim que eu acabei lembrando, né? Na verdade, de um cliente que eu tenho, né? Ele é dono de uma padaria, mas uma padaria top, né? Numa cidadezinha lá do interior de Minas Gerais. Esse cara tem 16 clínicas odontológicas espalhadas pelo Brasil. Ele é dono de uma padaria, mas ele também distribui trigo naquela região ali de Minas, ali próximo de São Paulo, Monte Verde, aquela região toda ali. E ele tem 8 clínicas, dessas 16, ele tem 8 aqui no estado do Maranhão. E detalhe, ele nunca pisou no Maranhão. Ou seja, a capacidade dele de gerir pessoas, gerir recursos, faz com que ele escale uma operação sem nunca ter pisado aqui no estado do Maranhão, por exemplo. Né? Então, o que o Dr. Fábio falou faz muito sentido, né? E o que a gente vê, infelizmente, na odontologia, isso também se aplica à medicina, à área de saúde, né? O profissional de saúde de uma maneira geral, é que se foca muito em conteúdo técnico e isso não está errado. Né? Eu penso que é a tua obrigação ser tecnicamente preparado para poder atender o paciente, ajudar o paciente a se livrar da dor ou então se aproximar do prazer. Contudo, você só consegue ter sucesso, você só consegue ter um faturamento expressivo, você só consegue crescer com as habilidades que a faculdade não te ensina. Exatamente. Que a gente chama, né, no universo da gestão de soft skills. Né? E aí eu queria te perguntar, Dr. Fábio, o seguinte,
Quais são assim as habilidades, as competências que você entende que um dono de clínica, ou então um dentista que está formando agora, ou então um dentista que já está formado, mas está incomodado, né, com a situação que ele está? Quais são as principais competências que você entende que é para o cara ir para o próximo nível? A gente está falando, né, de profissionais da odontologia que faturam 100, 200, 300, 800 mil, né? O que esses caras têm de diferente da maioria? Não, excelente pergunta. E eu vou começar falando assim, que todo mundo que está aqui tem que entender que assim, você não nasce pronto, né? São habilidades, conhecimento, habilidade e atitude, você vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Que a gente fala que é a famosa chá, né? Que a gente até contrata as pessoas olhando para isso. Mas o mais importante é pensar, toda empresa tem os níveis, né? Que é o estratégico, o tático e o operacional. O dentista, pela formação, ele acaba focando muito no operacional, ou seja, ficar atendendo. Porque isso é da formação do dentista. Quem é dentista aqui sabe, a gente tinha aula teórica e prática, aula teórica e prática. Então a gente ficava assim, muito nessa operação. E aí eu te pergunto, se você é um dentista que está na operação o tempo todo, e faz a empresa funcionar, faz a empresa performar, e está tudo bem. Só que quem é que está pensando na parte tática e estratégica da empresa? Quem que está planejando o crescimento da empresa? Quem está planejando a melhoria contínua, as estratégias de relacionamento, as estratégias com o paciente? Como é que você faz para gerar boas experiências? Quem que está olhando para isso? Aí uma das habilidades e competências que eu acho que, assim, que a gente tem que desenvolver, e a gente não nasce pronto, e eu vou falar para você que assim, eu sou um grande exemplo disso, porque eu era a pessoa mais tímida do universo. Eu tinha, pra vocês terem uma ideia, eu não conseguia conversar com alguém olhando nos olhos. Isso me doía, era difícil para mim, né? E hoje eu consigo liderar, mais de 90 empresas, 90 funcionários. O ano passado eu dei fui mais de 24 cidades dando palestra, então palestrar em público, sair dessa timidez que eu tinha, que era gigante, então foi desenvolvendo. Então a liderança precisa ser desenvolvido em qualquer pessoa que está tendo na frente do negócio. Você citou o cara da padaria. Ele nem pisou aqui, mas ele com certeza é um cara bom de pessoas. Sim. Então, a gente desenvolver a liderança, desenvolver a habilidade de comunicação, porque a gente fala que 90% dos problemas de uma empresa estão atrelados à comunicação. Na verdade, a falha da comunicação. Sim, a falha da né? comunicação. Então, assim, desenvolver muito essa habilidade também de você se comunicar bem, de você conhecer mais as pessoas que estão ao teu redor, porque é tudo sobre pessoas, né? No fundo, a empresa, para performar bem, você tem que se juntar de gente boa. Eu falo que não existe um CNPJ forte com CPFs fracos. Então, você precisa fazer tudo isso, né? Então, existe uma metodologia, vamos pensar assim, ou um jeito de você construir esse castelo com pessoas boas ao teu redor, pessoas competentes, com habilidades e tudo mais. Porque não adianta você pensar, eu sou muito bom em fazer faceta, eu sou muito bom na implantodontia e tal. Legal, mas você tem um limite. Você tem um limite. Eu não conheço ninguém que ficou, Rafa, e a gente está em rodas de empresários, a gente conversa com muita gente, e que isso é importante acontecer também, desenvolver muito essa questão da ambiência da comunidade, estar próximo de gente boa, que pense grande, que queira crescer. Eu não conheço nenhum empresário que ficou milionário sendo ele o bom de fazer. Sim. Na verdade, ele desenvolve a habilidade de ser bom de fazer os outros fazerem. Isso precisa acontecer. Se você quer romper, quer ficar grande, quer crescer, quer ter progresso, você tem que ser bom nisso. Porque o que o dentista, a maioria pensa? Eu não estou indo bem, o mercado está competitivo, a concorrência está muito grande e tal, e eu já tenho 2 especializações, eu vou fazer a terceira. O que ele está fazendo aqui? Ele está mergulhando ainda mais no operacional do negócio, que agora ele fazia endo, fazia prótese, agora está fazendo implante. Daqui a pouco ele está fazendo orto. Então ele está fazendo 4 especialidades e está tudo na mão dele, ele está super sobrecarregado, sem qualidade de vida, está estressado, nível hard, né? E ao mesmo tempo a empresa não está crescendo. E aí ele chega naquele momento que ele entra em burnout e fala, eu não consigo construir patrimônio. E tem gente com pouco tempo de profissão, e aqui a gente tem vários exemplos, gente com pouco tempo de profissão que conseguiu fazer isso acontecer. Né? Então, essas habilidades, né, a gente tem que desenvolver. O que eu quero deixar tranquilo, porque nem todo mundo nasce assim com essa competência. Aquele ali nasceu com um perfil de liderança. Olha, eu sou exemplo claro disso. O oposto de um exemplo de liderança era eu. Né? Mas o que é isso? Aí você tem que ter atitude e começar a se desenvolver para isso, começar a crescer em relação a isso. E aí, quanto mais eu pratico, mais eu fortaleço a habilidade. Né? E foi bom ter entrado nessa seara, né, nesse assunto, né? Porque o Fábio, ele é fundador da Dox Radiologia,
É uma empresa que ela cresceu, né? Cresceu bastante, virou um modelo de expansão através de franquia. E aí o Dr. Fábio, ele começou a ser procurado por outros dentistas, donos de radiologia, e pedindo ajuda. Né? E aí nasceu um outro negócio no ecossistema da Dox, que é a Dox Consultoria. E eu queria que você falasse um pouquinho também para quem está ouvindo a gente, como é que funciona, como é que funciona a mentoria da Dox Consultoria. Hoje ela está focada ali no mercado da radiologia, mas eu sei que agora, né, estamos iniciando ali um trabalho para o dentista, inicialmente uma turma presencial aqui no estado do Maranhão, mas depois já tem ali um projeto de expansão no próximo ano, para o ano que vem, para outros estados. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que nasceu essa ideia, como é que surgiu essa vontade de ajudar, né? Porque muita gente pensa que montou uma empresa de consultoria, montou uma empresa de mentoria para poder lucrar. Também é isso. Mas eu penso que no momento da tua carreira, no momento da tua jornada como profissional, você chegou naquele momento assim, putz, ok, eu sou um cara bem sucedido, agora eu quero transbordar na vida das outras pessoas, né? Como é que nasceu e como é que você também conseguiu, né, se desvencilhar da Dox em Radiologia ali para poder se dedicar a um projeto do zero e hoje mais de 200 mentorados ali na Dox Consultoria? Rafa, excelente pergunta e muito obrigado por ela, porque vai me dar a oportunidade de falar uma coisa que eu acho muito interessante, que pode ajudar outras pessoas também. Primeiro, assim, quando a gente fala, qual que é o objetivo de uma empresa, né? A gente fala, a princípio, gerar lucro. Mas no fundo, é mais do que isso, né? É gerar valor. Lucro é um valor, claro que é importante. Lucro é bênção na vida de todo mundo, né? Bênção na vida do dono da empresa, dos funcionários, dos fornecedores, dos pacientes. É bênção na vida de todo mundo. Mas mais do que isso é gerar valor. Porque a gente gera valor na vida de todo mundo que está ali, de fato. Inclusive dos fornecedores, dos pacientes, dos dentistas e tal. E aí, como é que nasceu tudo isso? A nossa empresa de radiologia, a gente conseguiu durante 3 anos consecutivos ser a empresa no Brasil que mais produziu guia cirúrgico do segmento de radiologia odontológica. Caramba. No Brasil. E aí a pessoa que convidou a gente, né, para um evento, falou assim, cara, é impressionante, porque assim, vocês estão num estado onde eu era o PIB mais baixo do Brasil e vocês conseguiram deslanchar em comparação a gente que está no eixo Rio, São Paulo, Minas, Paraná e por aí vai. E daí ele falou assim, eu quero que você conte isso, como que você fez, para todo mundo, porque a gente iniciou o mercado do zero, absolutamente do zero. E aí a gente fez um evento em Curitiba, quer dizer, eu fui convidado para palestrar e dar um curso em Curitiba de 2 dias. Foram 68 radiologistas do Brasil inteiro que voaram para assistir o nosso case. Legal. E foi incrível. E ali era um case de gestão. E aí o pessoal falou assim, cara, a gente quer mais disso. Foi incrível, poxa, foi emocionante. No final, o fechamento foi bem emocionante. E aí o pessoal, cara, eu quero mais. Aí uma pessoa falou assim, pô, Fábio, você tem que montar uma mentoria, montar um curso, porque a gente precisa mais disso. Aí eu fiquei, né, batendo aquela ideia na cabeça e falei, cara, então vamos montar uma mentoria. E aí foi incrível, porque essa mentoria foi crescendo, a gente foi profissionalizando, foi trazendo pessoas muito competentes para dentro do negócio, né, e você é uma delas. E aí a gente foi trazendo gente graúda mesmo, né, com experiência, porque ele falou assim, cara, eu quero gente que esteja com a mão na massa, assim, skin the game mesmo, ninguém teórico não, eu quero só gente com a mão na massa. E a gente montou a mentoria e, surpreendentemente, explodiu. Nós estamos em mais de 200 empresas, né? Agora vai bater 215, 220 empresas do Brasil todo. Aí gente de Portugal, depois Equador, depois Paraguai. Como eu falei, tem aluno até na Espanha, mas... E aí nasceu essa história. Paralelo a isso, eu já tive clínica odontológica também, e foi uma clínica muito bem sucedida. Eu tinha um sócio e tudo, a gente chegou a ter mais de 1.500 pacientes de orto, fazia fila, Rafa. Fazia fila, era impressionante. Assim, a gente foi uma das primeiras clínicas grandes a fazer já estruturar um comercial ali, que na época ninguém fazia absolutamente nada, visitar empresa, visitar escola, fazer palestra e tal. E aí a gente falou assim, poxa, vamos desenvolver um produto para o dentista? E eu fiz um lançamento de um curso online e, poxa, também teve alunos do Brasil inteiro, também foi uma coisa muito legal e falou, cara, vamos avançar em relação a isso. E aí surgiu um negócio que o Rafa me deu a ideia, porque ele falou assim, Fábio, cara, você está em todos os estados do Brasil, você está fora do Brasil e você nunca fez nada na cidade onde você mora. Aí a gente falou, cara, é mesmo, né? A gente nunca fez. Ele falou, cara, vamos prestigiar. Porque assim, eu, apesar de não ser maranhense, aonde eu vou, eu levo a bandeira do Maranhão. E todo mundo acha que eu sou maranhense, né?
Eu sou mineiro, na verdade, né? Mas eu me considero tão maranhense que os meus filhos são maranhenses. Falei, cara, vamos fazer. Sim. Vamos fazer até por uma questão de dar valor. Devolver também, né? Com todo esse carinho que a gente tem aqui dentro. Eu falei, cara, vamos fazer. E o Rafa falou, vamos fazer presencial. Eu falei, gente, mas presencial é um desafio ainda maior, né? Cara, mas vamos fazer. O custo bem maior. O custo logística, maior. Tudo mais difícil. Né? E aí a gente falou assim, então, vamos montar uma mentoria, que a gente chama de mentoria Odontoap, que, poxa, também está sendo um sucesso. E a gente falou assim, não vamos colocar muita gente, vamos ser restritos para a gente montar uma comunidade. Está nascendo aqui a primeira comunidade de gestores dentistas da odontologia. Fábio, qual que é a vantagem, qual que é a importância de você estar numa comunidade? Cara, são inúmeras. Primeiro que você fala ambiência, né? A ambiência transforma. Verdade. E aí a gente vai pegar, durante 6 meses, nós vamos entregar um MBA. Diretamente ligado à odontologia. E o que é mais incrível disso? Porque assim, Rafa, eu já fiz, você também já fez MBA, já fizemos vários cursos. E por que o dentista, ele entra para fazer um curso desse, ele começa e para no meio do caminho? Um MBA, por exemplo. Porque ele começa a ver coisas que não cabem, não está alinhado com a odontologia. Matemática financeira, gestão de custo e tal. Ele fala, pô, isso aqui é para a indústria, isso aqui não é para o meu negócio. Aí a pessoa fala, desiste. O que a gente fez? A gente pegou toda a expertise que a gente tem dentro das empresas, todas as consultorias, todos os cursos que a gente fez, a gente foi afunilando e encaixando para odontologia. Então, montamos algo que em 6 meses a gente vai passar todo o conhecimento, tudo que você precisa saber de gestão, né? Entregar assim, ó. Eu falei, cara, seria o sonho da minha vida se eu pudesse ter acesso a isso quando eu me formei, ou quando eu estava no mercado há algum tempo. Porque, cara, isso aqui transforma o jogo em curto caminho, né? Em pouco tempo, Rafa. Você profissionalizar uma empresa em pouco tempo, cara, isso é um presente, assim, gigantesco. Presente não só para tua empresa, sobretudo para a família, para tua vida. Porque, ó, olha só, eu não conheço, aliás, são poucos, né? Conheço alguns, mas são pouquíssimos. Eu palestrei em mais de 24 cidades e eu sempre faço essa pergunta. Pessoal, depois que você se formou em odontologia, quem aqui tirou 30 dias de férias? E geralmente, é muito raro, mas volta e meia aparece um que levanta a mão. Mas a maioria não consegue fazer isso depois que se forma. E a pessoa tem 20 anos, 30 anos de carreira e não consegue tirar um período para fazer uma viagem, uma coisa talvez até espiritual, ou fazer um projeto de, sei lá, ajudar alguém na África, ou fazer um caminho de Santiago de Compostela, ou visitar Não sei qual que é o teu sonho. Mas, no fundo, as pessoas não têm 30 dias para tirar. Mas os teus funcionários têm. Mas para pensar, você que investiu, você que estudou mais, você que corre o risco do negócio, você que colocou toda a tua energia ali e você não pode tirar. Então a gente fala que o dentista vira um empresidiário do seu próprio negócio. E eu falo pela minha experiência própria. Eu passei mal. Eu tive que passar por 2 cirurgias porque eu era esse empresidiário. Eu era um cara workaholic total e eu não conseguia sair dessa situação. Eu estava o tempo todo em uma frustração de 1000 coisas para fazer e, ao mesmo tempo, eu não conseguia construir patrimônio. Depois de um tempo, quando você tem acesso a esse tipo de conhecimento, não tem como desver. Exato. Porque daí você tem acesso a ferramentas que você consegue ter muito mais, construir muito mais, sofrer muito menos. Muito pelo contrário, você consegue até curtir a trajetória, porque muitos não conseguem nem curtir a trajetória. A gente constrói a carreira, e muitos dentistas constroem a carreira sendo ela o negócio. Então, ela não tem um negócio, ela é o negócio, tudo depende dela. Ela é como se só ela tivesse o extintor de incêndio para pagar todos os incêndios da empresa. E eu falo para você, se você tem uma vida assim, você nunca vai conseguir crescer. Muito pelo contrário, você vai chegar com 60, 70 anos, talvez você esteja trabalhando porque você não dá conta de manter o patrimônio que você está construindo. Infelizmente, assim, eu tenho o pai de um amigo meu, um dos melhores amigos que eu tenho, né? E que ele, hoje, com 70 e poucos anos de idade, ainda está atendendo, cara. Está ali no mocho ali, porque, infelizmente, ele não conseguiu formar talvez um patrimônio ali que sustente ali o padrão de vida dele, né? E tu falou uma coisa, assim, sobre essa mentoria que assim, é incrível. Rafa, e tem aluno aqui já falando aqui, ó. Alguns exemplos, desculpa te cortar, tá, Rafa? Não, imagina. Mas, tem gente falando aqui, ó, o pessoal lá do Espírito Santo que fizeram mentoria com a gente, ó, exemplo de gestão de alta performance, a Tainara aqui, ó, adorei os insights, comunicação da empresa, e ela colocou aqui, ó, sábado estarei com vocês lá. Oh, que joia. Que legal, muito bom. Bacana de ver isso, né, cara? Excelente. São pessoas que estão a fim de mudar, né? Ir para o próximo nível, né? E o Napoleão Hill, né? Ele fala lá na Lei do Triunfo, né? Ele fala sobre as 16 leis do sucesso, né?
E uma delas, que eu considero uma das mais importantes, é o mastermind, né? É você se associar com pessoas que estão ali, né, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, né? E essa mentoria, ela tem essa característica, né? Nós, de fato, estamos montando, né, um ecossistema local para poder criar ali um processo de sinergia para todo mundo ir para o próximo nível, né? E a gente, né, o Fábio já chegou me contando um monte de coisa aqui que eu falei, cara, mas deixa para contar isso lá dentro do evento, né? Porque de fato é algo assim que vai ser uma entrega muito maior e assim, estar inserido nesse contexto de positividade, de inconformismo para ir para o próximo nível é o combustível que você precisa para poder avançar. Né? Perfeito. Como é que você quer, por exemplo, faturar 100 mil se você só caminha com um dentista de 20 mil? Exatamente. Né? Você precisa estar próximo dos dentistas de 100 mil, de 200 mil. E uma coisa que o Dr. Fábio ele não falou, mas eu vou revelar aqui, é o seguinte, né? Nós temos amigos, clientes também, mentorados daqui do Maranhão que já faturam 200, 300, 800 mil, né, que a gente conversou com essa turma para poder ir lá na mentoria e abrir o jogo. Cara, será que você iria lá, contaria o que você faz no dia a dia para poder ter esse resultado tão fora da curva, né? E, cara, é interessante, né? Uma coisa que muita gente... Na verdade, a mídia, né, ela prega diferente. A mídia prega que pessoas bem-sucedidas são pessoas que são solitárias, são pessoas que não compartilham o jogo. Querem abrir o jogo. Mas muito pelo contrário. Exato. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço são pessoas que querem compartilhar, Exatamente. que querem ajudar. Cara, nós teremos a presença de pessoas incríveis, inclusive já no próximo sábado, né? Compartilhando todo o jogo, tudo que estão fazendo no dia a dia para faturar alto, né? Inclusive tem um cara que eu digo assim que ele é um dos nossos melhores cases, né? É um cara que tem pouco tempo de formado, né? Fatura acima de 200 mil reais com uma cadeira numa sala de 35 metros quadrados. Né? E ele falou, cara, eu vou abrir o jogo, vou falar tudo que eu faço no dia a dia, tudo que eu precisei desenvolver para me tornar essa pessoa, porque tem uma coisa, né? Você nunca vai ser um dentista 100K, um dentista 100 mil, né? Sendo a mesma pessoa que você é hoje. Você precisa passar por uma metanoia, né? Perfeito. Você precisa passar por você precisa ser outra pessoa para chegar no próximo nível, né? Então essa mentoria, assim, a gente está com uma expectativa muito, mas muito alta, porque a gente literalmente vai entregar tudo. Ô Rafa, e isso daí que você falou, cara, não tem preço. Você ter acesso a esse tipo de conhecimento e informação com gente que está conseguindo romper a barreira e abrir o jogo, cara, só isso aí já valeria a mentoria. E o que é legal, assim, quando você está num grupo, numa comunidade, a gente percebe que muitas pessoas elas vão se ajudando, então de repente você está vivendo uma situação que você acha que não tem saída, que você acha, cara, eu estou preso nisso daqui, ou então você está numa situação com funcionário, uma situação tributária, uma situação... inúmeras situações na área de gestão, e aí você fica perdido. E aí você sabe, você fica com medo de tomar decisões e tudo mais. E quando você está numa comunidade que se ajuda, cara, isso é incrível, porque a dor que você está sentindo, alguém já resolveu, fala, cara, isso aqui é simples, é só fazer isso. A pessoa fala, meu Deus do céu. Então, quantos cases de gente que economizou dinheiro, quantos cases de gente que estava gastando dinheiro à toa e nem sabia, quantas formas, até, vou dar um exemplo besta aqui assim, mas assim, formas de remunerar o dentista. Sim. A grande maioria das empresas remunera errado. Remunera errado, com certeza. E aí você fala, poxa, o tanto de coisa que fica perdido ali, né? E uma coisa importante, a gente que trabalha com isso já há um bom tempo, a gente percebe que tem vários consultores dentro da mentoria, poxa, tem gente que é auditor, tem gente que é certificador da ISO 9000, então é um time de peso. E a gente tem uma frase que tá na boca de qualquer consultor, que fala o seguinte: quando você vai fazer uma consultoria dentro de uma empresa, é sempre assim, conserta o dono e o negócio melhora. Exato. Então, porque a gente fala que a empresa é reflexo do dono, de fato. Mas não é porque o dono está negligenciando, é por falta de conhecimento mesmo. E aí, quando ele tem acesso a isso, cara, o dono dá um estalo gigantesco. E eu conto, né, que a gente foi fazer uma consultoria numa clínica médica com mais de 10 milhões investido, e a pessoa toca o telefone, o médico pede licença, uma reunião estratégica super importante, para tomar decisões importantes, ele sai da reunião para discutir com o cara do portão, porque é ele que resolve isso. E aí eu falei, poxa, vamos fazer um cálculo aqui, cara, você resolve esse negócio do portão ali, vamos fazer um cálculo aqui, a gente calculou mais ou menos, pagando um salário base para uma pessoa que poderia estar auxiliando ele, dá 16, 17 reais a hora. Eu falei, cara, você
que tem mais de 20 anos de experiência, tem residência, tem mestrado, tem doutorado. É isso que vale a tua hora? R$16, cara? Será que você está investindo o teu tempo no lugar certo? Não é possível que é você que paga boleto, não é possível que você que faz compra, não é possível que você faz o orçamento. Ele falou, não, sou eu. Eu falei, então, não tem jeito. A gente precisa aprender a delegar, a gente precisa colocar foco naquilo que a gente é bom, a gente precisa desenvolver essas habilidades, porque senão a gente vai estar sempre sendo mediano, né? E aí, dentista mediano vai reclamar futuramente da profissão. E tu falou sobre liderança, né? A liderança, para mim, assim, a gente conversa muito sobre liderança já tem muitos anos, né? O meu maior desafio como líder, né, como empreendedor, na liderança, para poder ir para o próximo nível, sempre foi delegar, né? Graças a Deus, eu consegui romper a barreira do desafio da delegação. E tem ferramenta para isso. Claro. Né? Então, a liderança, as pessoas elas pensam, assim como a comunicação, que esse cara é um vendedor nato, é um comunicador nato, é um líder nato. Né? E as pessoas se apoiam nessa afirmativa, né, para não desenvolver essa habilidade. Perfeito. Né? Então, nessa mentoria, na Odontoap, o que as pessoas assim, elas podem esperar? Assim, quais são as caixas que nós vamos trabalhar ali para poder ajudar, de fato, o dentista a ir para o próximo nível? Excelente. Além de gestão, obviamente, que você vai arrebentar, você vai entregar muito conteúdo, além de planejamento. O que as pessoas podem esperar? Ou melhor, imagina que a pessoa não vai fazer a nossa mentoria. Né? Na verdade, eu queria te fazer até uma pergunta antes, doutor Fábio. Para quem não é essa mentoria? Olha, para quem não é essa mentoria? Para a pessoa que não quer se desenvolver, para a pessoa que está satisfeita com o resultado que está tendo, para aquela pessoa que está satisfeita com as pessoas que ela tem ali, né? Que às vezes tem gente que acaba suportando determinadas situações e a pessoa acaba... Sabe, para aquela pessoa que joga o dardo na parede e aonde o dardo cai, ela vai lá e desenha o alvo, né? Porque ela fala, não era bem isso, mas tá bom. É aquela pessoa que ela não tem nenhum tipo de ambição. E quando eu falo ambição, eu não falo ganância, não. Ganância é errado. Mas ambição é querer buscar progresso, querer melhorar a vida da tua família, a tua vida, a vida das pessoas que estão ao teu redor. Então, para as pessoas que não pensam assim, que acham que a empresa está 100%, que não querem crescer, aí realmente não... Tá feliz com a nota 6, né? Tá feliz com a nota 6, então essa pessoa não precisa, não pode entrar na mentoria. Maravilha. Até porque a gente está selecionando um grupo de pessoas que estão realmente querendo ter um progresso. Por isso que a gente vai fazer esse acompanhamento. E Rafa, nós vamos trabalhar todos os pilares da gestão. Sim. Todos. E você falou da liderança, né? Esse é um pilar também que vai ser trabalhado muito, porque o dono precisa ser muito bom. Precisa desenvolver isso. Quando a gente fala de liderança, tem muita gente que fala assim, liderança é ser aquele cara legal, aquele cara... Não, pensa num gráfico assim, ó, relacionamento e resultado. Cara, a gente não pode buscar só relacionamento, mas também a gente não pode buscar só resultado. A gente tem que ter um meio termo disso. Então a liderança, saber... a gente vai trabalhar o líder para ele ser um cara extremamente competente, com grandes habilidades, para ele poder conduzir um time, para ele poder delegar de forma correta. Tem um exemplo de um cara muito legal chamado Márcio Fernandes, que ele conta que ele foi considerado o líder do ano pela revista Você S.A. durante 2 anos consecutivos. Ele escreveu um livro que Felicidade dá Lucro. Legal. Excelente leitura, excelente dica para leitura. E aí ele conta o seguinte, uma vez chegou um funcionário para mim e falou, Márcio, eu era um diretor, ele falou assim, eu queria aprender inglês, né, porque eu sei que você fala inglês fluente. Aí o Márcio, legal, de 0 a 10, nós vamos até quanto nessa conversa? Ele falou, não, 10. Ele falou, não, legal. Aí o Márcio perguntou para ele, você tem dinheiro para pagar um curso de inglês? Ele falou, tenho. Eu falei, você tem tempo para fazer um curso de inglês? Ele falou assim, tenho. Você sabe aonde que tem um curso de inglês? Ele falou assim, sei. Eu falei, ok. Aí o Márcio virou para ele e falou assim, olha, você tem 1 ano. Se daqui a 1 ano eu vou sentar com você, nós vamos conversar em inglês. Se você não estiver falando fluente, você está demitido. Aí ele falou, cara, eu vim aqui para te pedir ajuda e você vem falar essa que eu vou estar demitido. Aí ele falou assim, eu estou te ajudando. E eu vou falar uma coisa para você. Se daqui a 1 ano você não estiver falando, você vai estar demitido. Aí chamou a secretária e falou assim, anota aí, essa data. Daqui a 1 ano a gente vai sentar e eu vou demitir. Aí ele falou, você vai me demitir mesmo? Eu tenho mulher e filho. Ele falou assim, mais um motivo para você se desenvolver e fazer isso. Porque eu não trabalho com gente medíocre. Você tem o recurso, você tem o local, você tem tempo. E se você não fizer e você não aprender inglês, você é um vagabundo. E eu não trabalho com vagabundo.
Então imagina, Forte, né? esse cara foi considerado o líder do ano. Porque Legal. a gente tem que entender que o líder não é simplesmente aquele cara bonzinho, que sorri para todo mundo, ali. bajulador. Isso aí, esse líder ele cai. Sim. O líder tem que ser um cara forte. Então a gente vai passar todas as ferramentas de liderança, como você ser um líder excepcional, mesmo que você ache, não, eu não tenho competência natural, eu não nasci assim. Você vai se desenvolver para isso. Isso é uma certeza que a gente tem. A gente fez isso com todas as empresas que trabalharam com a gente. Então a gente vai ter um ponto muito importante. A gente vai trabalhar pessoas muito fortes. Por que hoje a gente tem um time, um elenco... Poxa, o Rafa sabe, o Rafa participou de vários treinamentos. Um time assim extremamente engajado. E a gente fala, eu quero pessoas engajadas com a empresa, não só motivadas. Motivada é uma coisa temporária. Eu quero pessoas engajadas mesmo com esse projeto e tudo. Vamos trabalhar desenvolvimento de processos. Que a gente fala, processo é aquela coisa chata. Nada disso, nada disso. Eu quero simplesmente deixar a tua empresa independente da fulanização. O que significa isso? Porque às vezes o processo na tua empresa está fulanizado. Ou seja, tem muito conhecimento na cabeça de algumas pessoas e você fica refém do funcionário, que você não pode demitir o funcionário, porque se você demitir, você está ferrado. Nós temos que quebrar, acontece demais, a pessoa fica refém. Sim. Aí você fica suportando situações ruins. Sim. Então você tem que criar uma empresa muito maior do que isso. Né? Então a gente vai trabalhar todos esses pontos. Vamos trabalhar a introdução de cultura para dentro da empresa. Cultura é todo o jeito de ser da empresa, porque uma empresa, para você conseguir sair, tirar férias, por exemplo, e ela performar, você tem que ter uma cultura forte, isso tem que acontecer, isso é obrigatório. Para mim, um dos pontos mais importantes, e é simples fazer, porque se você não fizer, os teus funcionários vão colocar a cultura lá dentro e nem sempre pode ser a melhor cultura, pode não ser a cultura que você desejaria estar dentro. Vamos trabalhar a parte financeira também do negócio, porque assim, você tem que ter controle da tua parte financeira, não aqueles cálculos complexos e tudo mais, porque a gente assim, complexidade é inimiga da gestão. Sim. Coisa simples, a gente vai entregar tudo pronto, uma planilha pronta para você adaptar para o teu negócio, você vai ter controle exato de qual é o seu preço, qual que é a tua margem de lucro, quanto você pode dar de desconto, quanto você não pode dar de desconto. Quando você tem acesso a isso, você ganha um poder gigantesco de posicionamento, de negociação. Isso é incrível. Negligenciado. Porque como é que o dentista coloca preço? Olha o concorrente e simplesmente vai lá e bota o preço. Sim. Cara, isso é um tiro no pé. Às vezes você está colocando um preço que não está fazendo o menor sentido para o teu posicionamento. Então vamos trabalhar... Você está pagando até para poder fazer o procedimento, né? E vamos trabalhar também experiência do cliente. Como é que a gente faz para ter um cliente não só satisfeito, sobretudo fiel. Fiel, eu preciso de fidelidade. Fidelidade para aquele cliente ser um advogado da nossa empresa, para aquele cliente ajudar a disseminar. Porque, cara, eu falo, Rafa, assim, que a odontologia, para mim, é uma das profissões... Eu peço até desculpa para os outros professores, mas eu falo assim, cara, a odontologia, para mim, é uma das profissões mais incríveis. Porque ela rapidamente consegue transformar a vida de uma pessoa. E a gente fala, até o paradoxo da furadeira, né? Que assim, não se apaixone pelo que você faz, mas pelo benefício que você gera. Que fala que o paradoxo da furadeira é assim, que ninguém quer a furadeira, as pessoas querem um prego na parede, não querem um prego na parede, querem o quadro, mas também não querem o quadro. As pessoas querem um sentimento que é gerado. Então, isso é incrível, porque a odontologia, ela rapidamente você consegue pegar uma pessoa e, às vezes, salvar a vida dela. Fazer com que ela consiga um emprego, um trabalho, um casamento, um namorado. Ela muda completamente, ela sai da depressão. Quantas pessoas não saíram da depressão conseguem se enxergar, se achar mais bonita, se achar mais bonito, consegue ter autoestima reestabelecida. Então, assim, é muito rápido. Então, o benefício que você gera é incrível na odontologia. Poxa, se eu consigo gerar grandes benefícios, por que não expandir isso para mais pessoas? Sim. Então, a gente vai trabalhar assim, todos esses pilares e tem muito mais coisa, né? Então, assim, tudo isso de forma prática. Nada de ficar entregando teoria, aquela coisa chata e ficar todo mundo, ai, meu Deus, eu não aguento mais isso aqui, né? Porque eu não acredito nisso. Eu acredito assim, cara, nós temos que colocar coisas pra gente colocar em prática. Tanto é que o Rafa, dando spoiler aqui, até o Rafa falou ontem, né, no nosso encontro, ele falou assim, gente, nós vamos, na segunda-feira, vocês vão começar a fazer atividade para injetar dinheiro na empresa para pagar a mentoria. É isso aí. Já de cara. Né? Então, assim, tem ações que você consegue de cara já gerar caixa para o teu negócio. Não tem como, né, Rafa? Assim, não tem como. A pessoa que está em São Luís, que quer ver o negócio crescer e não está dentro do negócio desse, está perdendo a grande oportunidade, porque a gente não pretende refazer isso. Não vai acontecer novamente. Porque assim, a gente tem um projeto de fazer isso fora em outros estados, né? Sobretudo numa localidade assim que a gente fala São Paulo, o eixo Rio-São Paulo, porque é mais fácil os voos chegarem, como a gente tem feito lá em Curitiba e tudo. E aí a gente falou assim, mas vamos fazer, até por uma questão de honra, fazer aqui, mas lógico, a gente restringiu. Vamos colocar tanta gente. Não, vamos colocar menos pessoas para que
a gente possa pegar na mão mesmo e durante esses 6 meses ter uma entrega gigante, porque todos os pilares da gestão serão entregues. Todo o acompanhamento será feito o tempo todo. Nós temos vários mentores, porque alguém pode pensar, Fábio, mas existem outras mentorias. Existem um monte de mentoria. Só que tem mentoria que a pessoa tem lá um mentor para cuidar de 100 clínicas. Você acha possível isso, um mentor cuidar de 100 clínicas? É impossível. É impossível. A gente não tem como dar conta disso, sabe? Então, quando você tem um mentor cuidando de poucas clínicas e assessorando, pegando na mão, olhando a ferramenta, não, faz aqui, não, isso aqui, ajustando os ponteiros, cara, não tem como não ter resultado. Só se a pessoa não fizer mesmo, né? Verdade. Porque não tem como não ter resultado. É verdade. E assim, essa ambiência, né, que será gerada nesse encontro vai ser incrível, né? E assim, o que me impactou muito também, até agora, né, é a qualidade das pessoas que se inscreveram. Eu tô falando assim de gente aqui de São Luís. Já tem uns peixes graúdos, muito grandes. Né? E que eu particularmente falo, cara, como assim essa pessoa se inscreveu? Né? Pessoas que são referência para a maioria dos dentistas, né? É verdade. E vai estar junto com a gente lá, então assim... Professores, né? Pessoas que já estão há muito tempo no mercado, pessoas que fazem gestão, que já fizeram vários cursos de gestão. Cara, isso é incrível, porque assim, você vê, a pessoa que é mordida pelo bichinho da gestão, né? Ela fica em busca. Ela fica o tempo, porque ela sabe o tanto de benefício que ela gera, né? Que ela ganha fazendo isso, olhando para isso. Então, eu lembro muito de um depoimento de um dentista lá de São Paulo, que ele fez a mentoria, e ele até brincou, ele falou assim, olha, a mentoria do Fábio, ela devia ser igual um alvará da prefeitura ou uma licença da vigilância sanitária. Tinha que ser obrigatório. Isso tinha que constar num quadro na parede. Ele até brincou, né? Ele falou assim, cara, porque... E ele tinha mais de, sei lá, acho que 30 anos de clínica. Ele já fez vários cursos de gestão. Ele falou, cara, já fiz um monte de curso de gestão, mas nenhuma mentoria foi a igual do Fábio. Ele fala, igual do Fábio, mas o Fábio é uma das pessoas, né? Então ele fez esse elogio, eu falei, cara, que incrível, né? Então isso mostra assim, a entrega, né? Infelizmente, assim, eu até comentei ontem, né, no nosso evento, né, que foi, por sinal, incrível, né? Nossa, foi muito aproveitar legal. Para parabenizar aqui a Mai, né, que promoveu esse evento lá na Docs, assim, foi sensacional. Né, foram ali mais de 40 dentistas. Ali foi uma 45 dentistas. Né? Foi excelente, assim, sabe? As pessoas ali com uma energia de uma segunda-feira, né, à noite. Segunda-feira à noite. Né, a gente saiu de lá, era quase meia-noite. Né? Muita troca, muita conexão, foi excelente. Né? E uma das coisas que me conecta assim, muito contigo, né, é essa paixão de fato de querer transformar a vida das pessoas, né? Eu tive contigo agora lá em Campinas, né, no evento da Conabre, depois ali no momento ali de formatura da 3ª turma dos pilares, né, da Docs Consultoria, e eu assim, gente, não é que alguém me contou, eu vi, não foi uma pessoa, mas foram algumas pessoas emocionadas, né, agradecendo Fábio, Letícia, Maio, né, o Francisco ali, pela transformação que aconteceu não só na empresa, mas que aconteceu dentro da família. Né? Porque um empresário da odontologia que vive esse nível de estresse, esse nível de desafio dentro do dia a dia da odontologia, e que não tem processos e que não tem uma gestão de pessoas eficiente, essa pessoa é mais estressada, essa pessoa tem ali uma série de desafios de ordem emocional, acaba gerando impacto ali na família, né? E assim, aquilo me deixou ainda mais entusiasmado para poder contribuir, né, com as outras pessoas, né? E eu queria, talvez, assim, se você pudesse trazer, assim, o caso de uma família, não precisa mencionar nomes aqui por uma questão de ética, né, mas, assim, uma família, assim, um resultado, né, que alguém tenha atingido nessa mentoria. Olha, dá pra gente ficar, assim, fazer um podcast só disso, né? Legal. Porque tem muito case mesmo, e case emocionante, assim, Durante esses encontros que a gente teve lá em Campinas, eu me emocionei várias vezes, porque eu percebi lá. Cada um que vinha falar, cada um que vinha contar, teve gente que começou a mentoria saindo do hospital. Caramba. Porque estava em burnout, com 2 clínicas, a pessoa estava pensando até em desistir e tudo mais, e depois da mentoria hoje está com 8. Caramba. 8, viajando em congresso, fazendo um monte de coisa, com uma qualidade de vida, e o cara falou assim, eu
eu sou muito grato a isso, né? Pô, pessoas que falaram assim, que estavam vivendo o estresse e trazendo o estresse para dentro de casa, quase separação. É inevitável, né? E conseguiram reconciliação. O marido pegar um voo para encontrar com a gente só para falar. Eu vim aqui só por um motivo, para falar para você obrigado. Caramba. Você salvou meu casamento. Legal. Cases de pessoas que não conseguiam sair do negócio, que trabalhavam inclusive final de semana e que hoje estão passando uma temporada na Europa, num trabalho na ONU, e trabalhos voluntários. Então, assim, pessoas que não conseguiam performar, faturar, e o não trazer dinheiro para casa, isso também às vezes impacta também na vida familiar e estão conseguindo performar. Pessoas que queriam largar de fato a profissão, porque a gente fala que o dentista, o empresário, na área da saúde, era muito lobo solitário mesmo, né? Então ele fica sozinho, então a pessoa chega no momento que a pessoa fala, eu não sei mais para onde ir. Eu já tentei de tudo e o negócio não dá certo. Então a pessoa fala, cara, vocês renovaram a nossa paixão pela odontologia, né? Então eu falo, Rafa, que para mim assim virou uma missão mesmo de vida, sabe? Legal. Porque isso para mim, eu até fiz agora um encontro, né, que é encontro de casais com Cristo e tal, e eu refleti muito sobre isso, assim, esse final de semana, de pensar, cara, isso para mim é uma missão mesmo, sabe, de olhar, de ajudar outras pessoas, de ver o resultado, de ver o brilho nos olhos, isso me motiva mesmo, de verdade, sabe, isso me deixa tão feliz de ver que as pessoas falam, nossa, e a gente escuta muito isso, cara, a entrega de vocês é um negócio assim, uau, quantas pessoas não falam, cara, vocês entregam muito mais do que o combinado e tudo mais, mas a gente fala, cara, mas é tão sincero, porque eu vou ser sincero para todo mundo aqui, eu não dependo absolutamente nada financeiramente de mentoria, disso aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente se abriu ao desafio, porque para viver essa missão, transbordar, porque né? isso não, chega uma hora que isso não, financeiramente isso não faz a menor diferença, né? Não é isso que motiva. E as pessoas falam assim, então a gente não está aqui para, eu não quero vender um curso, eu não quero vender um negócio. A gente quer a transformação de fato. O que esses encontros, quando a gente vê, cara, é um negócio, eu até me arrepio, assim, sabe? Porque é muito forte, é muito legal de ver, sabe? É impactante demais. E Fábio, eu queria te fazer também uma pergunta, né? A gente sabe que um dos grandes desafios, né, do dentista é o processo de venda, e também um processo de marketing que acaba antecedendo a venda, né? Eu queria que você desse uma explanação aqui, falando sobre a importância, né, do dentista se debruçar sobre esse assunto, não simplesmente porque eu, como dono de agência, focada no nicho da saúde, a maioria das pessoas que me procuram para contratar tem um nível de consciência muito baixo, né? E acaba gerando ali talvez um desafio, uma complexidade muito maior, porque quando você vai falar de investimento, quando você vai falar de situações que poderiam acelerar o resultado, né, o próprio dentista, pela falta de conhecimento, acaba atrasando o próprio resultado, né? E eu queria que tu falasse de alguma forma, né? Você, como dono de clínica odontológica, você foi lá, você executou, você fez. Assim, qual que é a importância do dentista dominar o processo de gestão e o fluxo, o processo de venda, né? Para fazer o negócio dele ir para o próximo nível. Nós vamos falar sobre isso na mentoria, mas nem todo mundo vai estar na mentoria com a gente, porque infelizmente não tem vaga para todo mundo. Mas queria que você falasse sobre isso. A gente não vai não só falar, como mostrar como fazer, né? E primeiro é a crença, né, da palavra venda, que tem muito dentista que pensa, não, eu não vendo nada. Eu vi uma vez uma historinha de um cara contando, né, um vendedor, não sei se foi o Caio Carneiro, não lembro, ele falando assim, eu estava no elevador quando pequeno, e aí eu perguntei assim, eu tinha vontade de saber o que as pessoas faziam. Eu era pequeno, eu perguntei assim, o que você vende? Aí a pessoa, eu vendo consórcio. E você, o que você vende? Eu vendo bolsa. E você, o que você vende? Eu vendo carro. Aí chegou para um médico, falou assim, o que você vende? Ele falou assim, não, eu não vendo, eu sou médico. Aí eu falei, então médico não vende? Então, quebrar um pouco esse conceito de que a área da saúde a gente não vende. A gente vende sim. Vende. E vou te falar, tem muito esse pensamento de que vender é tentar empurrar produto, empurrar serviço. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Cara, se a tua solução vai salvar a vida da pessoa, se a tua solução vai melhorar a qualidade de vida dela, se a tua solução vai fazer ela conseguir um emprego, um casamento, cara, que maravilhoso. Sim. Só que, ao mesmo tempo, a gente não tem nenhuma competência, não tem nenhuma habilidade, e muito menos conhecimento para poder fazer isso. Então,
Aí o dentista às vezes acaba delegando o processo, ele acaba não acreditando muito no marketing, ele acaba falando, não, eu vou fazer do meu jeito e tudo mais, e aí fica penando, porque no fundo, a gente tem uma mina de ouro, só que ela não está na nossa frente, mas a gente não chega nela porque a gente não consegue fazer. E são coisas simples. Não estou falando de fazer dancinha no TikTok, nada disso. É de pensar assim, criar uma estratégia intencional, você criar um projeto, você treinar a tua equipe para isso, você ter uma CRC que o Rafa fala tanto, sabe? Você ter uma estrutura na tua empresa para vender. Desculpa dizer, mas se você acha que você não vende, eu vou falar, quem é casado aqui, a esposa ou o marido comprou a ideia de casar com você. Você se vendeu no bom sentido, porque assim, todo mundo, tudo aquilo que você está fazendo, você está se vendendo de uma certa forma ou outra. Então, quando a gente faz isso de forma intencional, com conhecimento, é muito mais fácil. Primeiro, você precisa acreditar no teu negócio. Você precisa acreditar nele. Segundo, a tua equipe precisa acreditar e comprar. A gente fala que a primeira venda, para começar, é para dentro. É para dentro. A tua equipe precisa comprar tudo isso. Depois que a equipe compra, aí sim a gente consegue olhar para fora e gerar esse benefício, né? E a gente fala muito isso. A gente arruma a casa para ir para esse ataque, né? Ataque no bom sentido, porque assim, agora que eu estou com a casa arrumada, que eu estou com tudo organizado, é importante. Eu preciso desenvolver essa habilidade. E o dentista, gente, tem tantas ferramentas aqui, eu não posso dar spoiler porque a gente vai passar isso tudo na mentoria, mas tem tanta ferramenta incrível de conexão. Verdade. De conexão, porque venda é conexão, venda é relacionamento, venda é você estar próximo, venda é você se apaixonar pelo benefício que você gera na vida das pessoas. Cara, isso é incrível, porque quando você faz isso, que você transborda isso para a tua equipe, cara, não tem como o negócio não crescer, não tem como, né? A gente fala que todos nós temos que desenvolver, você perguntou até das habilidades, tem inúmeras que a gente vai passar, mas uma delas é desenvolver o entusiasmo. Tem até uma frase de Dale Carnegie que fala o seguinte, haja com entusiasmo e seja um entusiasta. A gente tem que se blindar e se fortalecer nisso, porque o entusiasmo vem do grego que fala, é Deus dentro de nós que transborda em prol de ajudar outras pessoas. Cara, é isso que a gente tem que fazer. E quando a gente vende, a gente derrama esse entusiasmo e esses benefícios na vida dos outros, né? Maravilha. A gente está encaminhando aqui para os minutos finais, né? Eu confesso para vocês que eu já aprendi muito ao lado desse amigo aqui, desse fera da gestão. E eu queria te perguntar o seguinte, Fábio. Imagina que eu, Rafael, sou dono de uma clínica odontológica e eu estou no seguinte cenário. Estou faturando aqui R$25 mil, estou pagando ali basicamente a folha muito apertado. Enfim, tanta gente assim, né? Estou com um desafio ali, por exemplo, de gestão de pessoas. Estou com uma pessoa nota 6 no meu time, mas eu não consigo demitir porque eu não tenho nem grana para poder pagar a rescisão. E aí eu te pergunto o seguinte, Fábio, imagina que eu entrei em contato com você, falei, Fábio, cara, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua consultoria, e você está no dia 1 do projeto de consultoria comigo aqui na clínica do Rafael Magalhães, tá? Cara, assim, eu sei que cada projeto é um projeto, mas assim, quais são assim as 3 ações que você me daria, assim, Rafael, olha, vamos fazer isso aqui para poder avaliar, ou então para poder avaliar e já agir. Quais são as 3 ações, assim, que obviamente você vai ensinar isso tudo na prática lá na mentoria, mas dá um spoiler aqui, 3 ações que você faria para uma pessoa que está nesse quadro hoje. Primeiro a gente faz um diagnóstico para ver se isso é uma percepção ou isso é uma realidade, né? Então primeiro a gente faz um diagnóstico para entender, porque aí a importância de um planejamento. Sim. A gente fala que o planejamento estratégico é isso, começa inclusive com um diagnóstico para a gente ver, o cenário é esse mesmo? Porque se o cenário é esse, a gente vai agora desenvolver o que a gente chama de objetivo, iniciativa e plano de ação. Legal. Pra gente saber. Porque o que não pode é eu ficar no achismo e o que não pode é eu ficar desenvolvendo planos jogados sem ter o real conhecimento do que está acontecendo. Uhum. Então, feito isso, a gente pensa trabalhar o dono. Eu acho que esse é um ponto crucial, porque o dono tem que ser a primeira pessoa desse projeto a fazer esse projeto acontecer, e às vezes o dono é o primeiro a burlar o processo. Sim. Então, trabalhar o dono. Então, se você não tem uma pessoa engajada, uma pessoa nota 6, e você fala, poxa, eu não posso demitir, porque se eu demitir, ela sabe muito, e aí eu vou ficar sem alguém ali e tudo mais. Primeira coisa é arrumar a casa e tirar todo o conhecimento daquela pessoa e colocar dentro do negócio. Criar processo. Sim. Que pode ser de várias formas, pode ser escrito, pode ser em vídeo. A gente ensina tudo isso, assim. Porque você nunca pode ser refém de qualquer pessoa, nem de você.
Então você tem que, a primeira coisa assim, é desfulanizar o processo. Né? Então isso é simples de fazer, mas poucas pessoas fazem. Verdade. Né? Segundo, é pensar assim, eu não vou aceitar na minha equipe pessoas medianas, medíocres. Eu não vou. Porque a gente fala que o mediano vem, né? A mediocridade vem de ser nota 6. Da média, cara, nota eu não 6. aceito isso. Eu não aceito isso. Né? Então por isso que tanta gente tenta aliciar os nossos colaboradores. Fala, cara, vocês têm uma equipe fantástica. Por quê? Porque aqui tem gente boa. Por quê? Porque a gente treina, capacita e vai desde o processo da contratação. Processo de onboarding, todas as ferramentas que a gente vai passando passo a passo para você ter uma pessoa robusta do teu lado. Então, trabalhar isso daí também. Isso vai ser ensinado na prática lá? Tudo. Ok. Tô com faturamento baixo. Cara, se tá com faturamento baixo, nós vamos primeira ação, dar uma injeção de caixa no teu faturamento. Mas como? Não posso contar aqui, não, tô brincando. Mas assim, existem ações que você pode fazer sem investimento. Exato. Simples que você consegue fazer já para injetar caixa de cara dentro do teu negócio. E aí assim, claro, a gente vai injetando e vai melhorando os processos. A gente fala que igual a bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso, mas na gestão é o contrário, é progresso e ordem. A gente vai organizando com o tempo, né? Não adianta a gente parar e ficar esperando só quando tá tudo organizado, que daí eu vou dar o próximo passo. Não, vamos organizando, o carro tá andando, eu não posso parar o carro. O carro tem que continuar andando e eu ir organizando ao longo do tempo, né? Então, assim, se você é dentista, se você é gestor da odontologia e você acha que você está aquém ou os seus resultados não são o que você esperava, a tua empresa não era o sonho que você idealizou quando você fez faculdade, quando você entrou nesse projeto, então eu quero te convidar mesmo para entrar na mentoria, porque assim, nós estamos construindo uma comunidade que você vai ouvir falar das pessoas que estão lá dentro. Você vai olhar para as pessoas que estão lá dentro, você vai ver os resultados que elas vão ter ao longo do tempo. Então, entra para essa comunidade, porque você vai transformar a tua empresa, você vai transformar a tua vida, você vai transformar a vida dos teus funcionários, os teus funcionários vão se engajar cada vez mais dentro desse projeto, para que você possa ter não só o lucro que você tanto almeja, mas também a liberdade, para você focar nas coisas que são essenciais da vida. Porque a vida é um estalo, ela passa rápido, e se a gente às vezes perde muito tempo, no final das contas pode ser um tempo precioso indo embora, e o tempo que você poderia estar com pessoas importantes, eles acabam indo pelo ralo, e no final da vida a gente acaba se arrependendo de tudo isso. Isso não pode acontecer. Né? A gente tem que ser o protagonista da nossa vida, do nosso negócio, e é isso que a gente espera. Um bom gestor faz isso. Né? Além dele transformar a vida dos outros, ele transforma sobretudo a dele. Verdade. Resultados diferentes só vêm com ações diferentes. Perfeito. É impossível se sonhar com resultado diferente fazendo a mesma atividade. Né? Perfeito. E interessante, né? A gente vai receber aqui em São Luís pessoas vindo, por exemplo, de outros estados. Ali do estado do Pará, o doutor Ângelo, né, que é um cliente meu, eu quero estar lá, né? Ele está assistindo a gente aqui agora. Gente do interior do estado que vai pegar gente de Imperatriz, pegar centenas de quilômetros para estar aqui, e você está aqui em São Luís, né? Talvez você vai perder a melhor oportunidade da sua vida. Rafa, mas é um ponto importante que assim, a gente colocou um limite de pessoas na turma, e a gente, ontem a gente fez um evento, né, e várias pessoas se inscreveram na mentoria. E assim, se você tem interesse, tem que correr, porque assim, de fato, eu não sei nem se já fechou a turma também, né? Exato. Mas assim, é um negócio bem legal, porque a gente está preparando várias surpresas, várias entregas. E, era o meu sonho quando eu comecei, quando eu estava apanhando ali, passando perrengue, era o meu sonho estar num projeto desse, né? E sim, e não aquelas mentorias gigantes, que depois elas engatam em compras de outras coisas, que você tem que ficar o tempo todo comprando, e não é isso que a gente quer. A gente quer tornar você um independente do teu negócio, para você cuidar do teu negócio, para você poder crescer, para você, quem sabe um dia virar um mentor do nosso time também, né? Então, é exatamente esse pensamento, a palavra-chave aqui é progresso. Progresso. Né? Bom demais. Gente, estamos chegando aqui ao final desse episódio. Eu queria pedir para o Dr. Fábio, né, para ele poder deixar aqui uma mensagem final, uma mensagem de encerramento, né, para que ele possa te inspirar, te animar, né? Mas não adianta você estar inspirado, animado e não decidir, né? Porque tem muita gente, como você falou, né? A motivação, ela dura ali, dura pouco. Temporário. Né? Mas quando você recebe uma informação e você decide, você toma decisões, isso pode impactar o teu futuro. Eu queria pedir para você encerrar esse tempo aqui, né, compartilhando aí uma reflexão, uma informação, fica à vontade. Legal, eu vou colocar aqui uma reflexão sobre aquelas pessoas que pensam, poxa, mas é tanta coisa que eu tenho que fazer, será que eu dou conta às vezes de fazer uma mentoria e tal, colocar as coisas em prática, eu já estou tão atolado de coisas e tudo mais. Eu queria te contar o seguinte, um dos caras que eu mais admiro, um cara
gestor, é médico, várias empresas, professor da universidade, o cara descobriu uma bactéria, o cara assim, tem inúmeras atividades, é pai de vários filhos, né? Então aquele cara com muita coisa para fazer. E aí perguntaram para ele, uma vez ele foi fazer uma palestra, e perguntaram para ele assim, cara, como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Aí ele falou assim, é porque eu vivo em compartimentos hermeticamente incomunicáveis. Aí todo mundo, ninguém entendeu nada, né? Ele falou, mas como assim? Ele falou, eu explico. É igual um navio. O navio, para aquelas pessoas que estão no meio, tem a caixa de máquinas ali que faz um barulho infernal, e aí o comandante fala, fecha as escotilhas para não atrapalhar quem está dormindo ali no meio. Da mesma forma, a piscina tem um barulho de banda tocando, show e tudo mais, e o comandante fala, fecha as escotilhas para não incomodar quem está no meio. Assim que eu levo a minha vida. Eu fecho as escotilhas do passado, porque aquilo que aconteceu, eu não tenho mais nenhum poder sobre aquilo que aconteceu. E tem gente que sofre até hoje de coisas que aconteceram no passado. Ah, porque meu pai abandonou minha mãe. Ah, minha mãe era alcoólatra e tal, não sei o quê. E a pessoa vive isso. E ele fala, cara, não, você tem que viver o momento presente. Você tem que... O passado te trouxe até aqui. Você não pode continuar sofrendo por isso. Feche as escotilhas do seu passado. E da mesma forma, você também não pode ficar sofrendo com as coisas que vão acontecer no futuro, porque mais de 95% dos teus medos não vão acontecer. Tá só na tua cabeça, minando a tua energia. Então feche as escotilhas. Não é para você não planejar o futuro. Você vai pensar no futuro, mas é não sofrer. Ah, meu pai vai morrer, minha esposa vai ser estuprada, minha empresa vai quebrar, vai entrar ladrão lá em casa. A maioria das coisas não vai acontecer. Então, fecha as escotilhas. E aí foca no momento presente. Porque quem foca, a gente fala que é a mente mindfulness, né? É aquela mente que foca no momento presente e tudo que ela vai fazer, faz 100%. Se eu tô aqui, eu tô 100% aqui. Se eu tô com a minha esposa, eu tô 100% com a minha esposa. Se eu tô na igreja, eu tô 100% conversando com Deus. Se eu tô com meus filhos, eu tô 100% com Ele. Então as pessoas que têm sucesso são aquelas pessoas que têm foco, aquelas pessoas que entram e colocam e executam. E ela tem a mindfulness. Porque, eu vou falar para vocês, ao longo da vida, a gente vai ser bombardeado e vai ter várias notícias ruins, vão ter vários problemas. Mas eu gosto e para finalizar, eu gosto de uma frase do Drummond que fala: a dor é inevitável, é para todo mundo, mas o sofrimento é opcional. Né? Então, quando a gente vive o mindfulness, quando a gente vive a mente focada no presente, a gente sofre muito menos. Né? E quando a gente aprende gestão, a gente fica muito mais resiliente e consegue ter muito mais plenitude no trabalho. Né? Então, a gente consegue ser feliz mesmo com os problemas que a gente vai ter. A gente é feliz durante essa jornada. A gente não fica esperando ser feliz lá no futuro. A gente é feliz na trajetória. Né? Isso mesmo. Maravilha, pessoal. Uma baita aula aqui, né, com o Dr. Fábio Guimarães. Sempre que eu estou com ele, eu aprendo absurdamente. Dr. Fábio, muito obrigado pela presença. Tá? Espero te encontrar aqui novas vezes. E você que ainda não fez a sua inscrição, tá, na Odontoapp, tá? Procura aí o perfil do Dr. Fábio Guimarães. Tá certo? Você que está aqui agora no Instagram assistindo essa live, vai lá no link da bio do Dr. Fábio Guimarães, tá? E faz a tua inscrição agora, fala lá com a Mai lá, que ela tá de plantão hoje para poder concluir, se já não concluiu as inscrições. E vai ser um prazer te encontrar no próximo sábado no Hotel Luzeiros, com muita gente boa, compartilhando tudo que tem de melhor para sua clínica ir para o próximo nível. Tá bom? Obrigado, Dr. Fábio. Obrigado, meu irmão. Excelente.